Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Este ano, um projeto brasileiro chamado Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, ganhou o Prêmio Internacional de Excelência em Design Society for News Design, na categoria Questões Sociais, com a popularização do exame de DNA para resgatar a ancestralidade negra do Brasil. Testes caseiros de DNA têm se popularizado nos últimos anos, seja para verificar diagnósticos de Covid-19 durante a pandemia, descobrir suas origens de família, predisposições familiares para doenças e até testes infantis para prevenir doenças tratáveis na primeira infância. E para falar sobre testes de DNA e ferramentas genéticas que estão nos ajudando a mudar o futuro, em comemoração ao Dia do DNA, que acontece na segunda-feira, 25 de abril, eu convidei o Dr. David Schlesinger, que é médico, geneticista e CEO do Meu DNA. Dr. David, como é que surgiu a ideia do Meu DNA? A ideia do Meu DNA veio do conceito de que a gente conseguia fazer sequenciamento genético por um custo agora muito mais acessível, né, do que era antigamente. A gente estava comentando um pouco mais cedo que a gente fez 23andMe, que é uma coisa que não tem nem no Brasil, uma década atrás, e custava $1.000 por teste, e a gente falou, nossa, aqui no Brasil não tem, a gente consegue agora fazer por um custo que é acessível, facilidade de mandar pelo correio, de comprar com cartão de crédito brasileiro e tudo mais. A segunda coisa é que os algoritmos de predição de doença, de ancestralidade melhoraram muito ao longo desses últimos 10, 15 anos. Então, a gente falou, vamos trazer isso daí para cá, para o Brasil. Vamos fazer isso aqui no Brasil com o sabor brasileiro. Por que você acredita que os testes, que esse tipo de tecnologia vem ficando cada vez mais popular nos últimos anos? A que fato a gente pode dar para essa necessidade ou esse interesse das pessoas em conhecer mais um pouco da sua origem? Eu acho que tem dois componentes. O primeiro componente é custo, né? Reduzir o custo é muito importante, porque se você tem o acesso a isso, é outra história. A segunda questão é que os estudos genéticos populacionais no mundo foram melhorando muito, foram aumentando muito. 10 anos atrás, um estudo com 5 mil pessoas, com 10 mil pessoas, era um estudo gigantesco. Hoje em dia, tem publicação de estudos com 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de uma magnitude tão grande que os algoritmos funcionam melhor, que a gente consegue prever melhor um monte de características. E, por isso, a gente quis trazer isso daí para a população que é diferente do resto do mundo, né? O resto do mundo sequenciou muito europeu, muito branco, caucasiano. A gente é uma mistura de europeu com africano, com indígena, com japonês, e tudo isso é muito interessante a gente trazer de volta essa informação para as pessoas. Perfeito. O que leva, você acha, as pessoas a procurarem esses testes? Tem uma característica mais de olhar e se concentrar nessa agenda de ancestralidade que você mencionou? A gente está vendo um fenômeno muito curioso e muito bacana de valorizar as nossas origens, que são, como você colocou, absolutamente miscigenadas. A gente tem uma pluralidade enorme, né, de povos. O brasileiro é conhecido por ser a união de tantas raças distintas, né? Você acha que tem esse olhar de ancestralidade, mesmo de entender da nossa essência, ou também tem um olhar mais focado em saúde, na questão preditiva, de identificar possíveis questões que a gente vai ter no futuro, ou tendências a ter determinadas questões, e a gente poder prever ou lidar melhor com elas no futuro? Ou é a junção dessas duas coisas? Eu acho que tem uma combinação das duas coisas. Tem gente que é muito preocupada com a saúde, não está nem aí com o seu passado ou com as suas características. Tem muita gente que não está nem aí com a saúde, mas está muito interessado em saber as suas origens. E muita gente está interessada em fazer as duas coisas, e é por isso que a gente tem um produto que combina tanto as origens quanto saúde. Mas
Eu acho que o motor principal de todo avanço científico e o motor principal desse avanço em genômica é curiosidade. A gente quer saber mais, a gente quer saber mais sobre a nossa saúde, a gente quer saber mais sobre as nossas origens, a gente quer saber mais sobre o que o DNA pode contar pra gente. E é isso que o meu DNA faz. Muito legal. Bom, a gente conversou um pouquinho antes aqui de gravar, eu estava dividindo contigo que eu tive a experiência de fazer os testes, alguns testes no exterior, cheguei a fazer 2 deles, e foi muito interessante porque quem está nos ouvindo agora e está habituado com tecnologia, quando a gente acessa um site, a gente às vezes tem aquele recurso de entender como é que está a audiência do site, quem são as pessoas que estão visitando aquele site, enfim, a gente tem as métricas, né, os dados analíticos do site, enfim, as informações que estão dos bastidores em relação àquele conteúdo, enfim, tudo mais. E a metáfora que ocorre comigo é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente faz um teste como esse, é como a gente entendesse o que está por trás, o que está por dentro, né? Você começa a entender melhor os seus dados, enfim, é quase um acesso restrito a algo que é seu por origem. Isso é muito curioso, é uma coisa muito curiosa. Mas a minha pergunta para você em que momento da timeline a gente está do ponto de vista da tecnologia brasileira em relação às outras tecnologias? Sistemas são muito parecidos, como é que está hoje a nossa tecnologia de mapeamento e o que as pessoas podem ter ao conhecerem mais o meu DNA? Eu acho que a gente está par e passo com os principais serviços de genética do mundo. Para dar uma ideia, meu DNA ele é parte da Mendellix, né, que é um laboratório de genômica, é um dos maiores laboratórios de genômica do mundo, é um dos principais fornecedores, a gente submete as mutações que a gente lauda para diagnóstico médico para um banco mundial que chama ClinVar. A gente é um dos 10 maiores submissores do mundo fora dos Estados Unidos, quer dizer, a gente tem um impacto, já gerou quase 70 trabalhos científicos nesses últimos 10 anos. Então a gente está muito próximo e em vários aspectos à frente de grandes centros mundiais. Mais do que isso, a gente falou um pouco de diversidade. A diversidade brasileira, o que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos na revolução genômica, é que 95% do sequenciamento feito no mundo foi feito em europeus. Só que a diversidade genética do africano, do indígena, do asiático é muito maior do que só o europeu. E o fato da gente ser uma miscigenação, ser um povo completamente miscigenado, a gente gera um grau de informação nova incrível, que não tem outro lugar para gerar. Não dá para gerar essa informação nos Estados Unidos, não dá para gerar essa informação na Europa, e, portanto, a gente está gerando um conhecimento para o mundo que traz grande benefício. E a gente também reflete isso nos serviços que a gente presta locais, com informação, com característica brasileira também. Muito legal. Bom, a Câmara Municipal de São Paulo está tramitando desde abril de 2021 o projeto de lei 258, que pretende criar o programa São Paulo DNA África, para fortalecer testes de DNA gratuitos em parceria com instituições públicas e privadas para fazer mapeamento genético de ancestralidade para a população descendente de negros africanos escravizados no Brasil. Como, a seu ver, David, o maior banco de dados genéticos pode, por exemplo, catalogar a origem de pessoas negras que tiveram a origem da ancestralidade privada em razão da gente não ter dados catalogados, né, em razão, enfim, dessa história toda de construção ao longo dos anos. A gente não tem um histórico dessa ancestralidade, né? Você entende que a gente, com a construção desse banco de dados, a gente vai conseguir, de alguma forma, recuperar essas informações? Nossa, eu acho um monte de coisa sobre esse assunto. Eu não sei se a gente tem tempo suficiente para falar de todos os assuntos, mas eu diria o seguinte. Primeira coisa o dado é do indivíduo, né? O dado que eu sequenciei, eu contribuí o meu dado para bancos públicos. Espero que tenha muita gente que queira doar isso aí, mas não é obrigatório, né? Isso tem que ser livre para cada um decidir como vai fazer. Segunda coisa é que eu acho que isso é um processo, a gente não consegue
passar um decreto e falar, olha, agora todo mundo vai fazer sequenciamento, adoraria, acho que ia ser demais, mas é um processo, tem gente que quer fazer, a gente fez anos atrás e foi atrás disso, e tem gente que, mesmo que fosse oferecido de graça, não ia querer, né? E eu acho que é normal e absolutamente aceitável. A terceira coisa é que a gente mistura um pouquinho o que é autodeclaração de raça, que é um termo, é um construto social que eu não gosto, né? Porque a gente mistura com cor de pele, com outras características, etc. Ancestralidade genética, que existe uma correlação, mas ele não é uma correlação perfeita. Ancestralidade genética africana, por exemplo, 80% da população de São Paulo tem alguma ancestralidade africana. E só, talvez 5% se autodeclara negro e outros 45% pardos em São Paulo. E mesmo assim tem 80%, quer dizer, 60% de quem se declara branco tem alguma ancestralidade africana também no estado de São Paulo. Isso aumenta conforme a gente vai subindo para o norte e nordeste do Brasil e diminui conforme a gente vai descendo para o sul do Brasil. Então, isso é algo assim, a gente fala, queremos dar acesso à ancestralidade para todo mundo, a sua informação, de onde você veio, sem dúvida nenhuma, queremos, mas acho que tem implicações maiores do que só você dar essa informação para um grupo que se autodeclara ou isso ou aquilo. Eu acho que a gente tem que dar para todo mundo. E como a gente faz isso? A gente faz reduzindo o custo, tornando mais acessível, explicando melhor, para as pessoas quererem fazer, porque isso já está acessível para uma parte muito significativa da população e vai ainda ficar mais acessível. Perfeito. O Ministério da Justiça lançou esse ano a campanha nacional de coleta de DNA de pessoas vivas sem identificação. O objetivo é identificar vínculos familiares de pessoas sem identificação que vivem em hospitais, unidades de acolhimento e em situação de rua, uma vez que tem-se um dado aí de mais de 80 mil desaparecidos a cada ano. Você acredita que é possível, de alguma forma, catalogar a população de um país tão grande como o Brasil para, de alguma forma, conseguir mudar a situação de pessoas que vivem nas ruas, ou mesmo auxiliar a busca de pessoas desaparecidas ou raptadas por meio dos órgãos de segurança pública, por exemplo? Não, eu acho que isso já funciona muito bem em muitos países do mundo. Eu acho que seria algo fantástico a gente chegar no ponto em que a gente faz essa identificação sistemática das pessoas em situação de rua, das pessoas em hospitalização de institucionalização de longo prazo, que estão ali, às vezes abandonadas, mas às vezes simplesmente perdidas, né? Eu fui neurologista e a gente vê pessoas que têm distúrbios cognitivos, se perdem da família e a família não encontra mais e não tem os meios necessários para encontrar essas pessoas. Então, se a gente pudesse encontrá-las, eu acho que teria um benefício muito grande para esses indivíduos, né? Agora, isso é meio que paralelo a qualquer esforço de testagem genética direta para o consumidor. A gente tem uma polícia científica no Brasil bastante capaz. É a questão de ter um investimento para fazer a testagem sistemática disso. Perfeito. Ainda sobre esse olhar de como a genética, enfim, está mudando algumas questões ao longo do mundo, nossa produção identificou uma nota muito interessante, que é na Austrália uma equipe de pesquisadores está desenvolvendo um protótipo de nanorobô de DNA chamado máquina molecular autônoma, que funciona como uma ferramenta que circula na corrente sanguínea para combater doenças e pode, quem sabe, transformar significativamente a medicina no futuro. Como é que as pesquisas genéticas estão sendo aplicadas hoje ao redor do mundo? O que a gente tem de horizonte, de novidade, doutor, para a gente poder, em algum tempo, ter avanços importantes na prevenção e, quem sabe, até na cura de doenças que hoje atingem parte importante da população? Eu acho que a gente está na década da biotecnologia. A gente está num momento em que software, computação, chegou num ponto de avanço incrível. A gente tem inteligência artificial acontecendo de maneira, assim, numa velocidade impressionante, e agora a gente consegue manipular a genética
e entender a genética como nunca antes. Quer dizer, a gente está transformando biologia em software, né? Tanto para ler, quanto para escrever, quanto para criar coisas. E isso vai trazer benefício para a humanidade em termos de novos diagnósticos, em termos de novos tratamentos, em termos de prevenção de doenças, em termos de aumento de longevidade e principalmente aumento de qualidade de vida numa fase mais avançada de vida. E isso vai trazer benefícios inúmeros para toda a humanidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo que eu tive aí com o Dr. David. Eu já disse algumas vezes aqui, volto a reafirmar, eu sou um absoluto entusiasta desse tema de biotecnologia. Acho que em algum momento futuro, bem próximo, a gente vai ter uma qualidade de vida significativamente e exponencialmente melhor do que a gente tem hoje, podendo tratar questões importantes como doenças degenerativas, doenças que atingem ou predisposições genéticas para algumas doenças específicas. Enfim, o entendimento melhor da nossa origem, o entendimento melhor do nosso código genético e dessas questões genéticas, eu tenho absoluta certeza que vai nos trazer um horizonte incrível de melhor qualidade de vida para nós, para os nossos filhos, enfim, para os nossos netos. Então, eu tenho certeza que quem gosta desse tema ficou muito interessado ao longo desse papo que a gente teve aqui, lá com o pessoal do meudna.com, que inclusive, como eu mencionei aqui ao longo da entrevista, vou fazer um test drive aqui, uma vez que eu já conheço alguns serviços internacionais, como o 23andMe, o Origin, enfim, são ferramentas internacionais que ajudam a medir e trazer essas informações. Então, eu vou conhecer um pouquinho mais dessa tecnologia e depois eu vou voltar com vocês num review de como é que funciona esses testes aqui no Brasil, e vai ser bem bacana passar por essa experiência. Se você gostou do nosso tema, não deixe de indicar para o seu amigo, para sua amiga, enfim, esse nosso programa, o Transformação Digital CBN, que, como você bem sabe, tem como objetivo colocar o ser humano na frente do tecnológico e perceber como essas coisas todas da inteligência artificial, da internet das coisas, enfim, da conectividade, da biotecnologia, como a gente conversou aqui hoje, vem transformando a minha, a sua, a nossa vida. Isso é fundamental, conhecer essas tecnologias vai fazer com que a gente tenha, como eu mencionei, um futuro muito promissor e muito mais confortável. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau!